A guerra da Rússia contra a Ucrânia segue no seu 16º dia de bombardeios, de tentativa de fuga do país. Já são 2,5 milhões de ucranianos que deixaram o país em busca de segurança, os homens que são obrigados a deixar o país, inclusive porque são ali obrigados a ficar disponível para uma eventual convocação militar. E a gente tem outros destaques. Coloca na tela aqui para mim. Eu queria trazer uma reportagem hoje que está chamando bastante atenção. Eu vou abrir com ela na conversa com Jamil Chad, que é essa reportagem aqui que foi feita pelo Universa. Me chamou muita atenção a respeito disso. É algo que o Jamil também, eu acho que pode contribuir conosco para a reflexão a respeito disso. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, ele acusou soldados russos de estuprar mulheres em cidades ucranianas ocupadas e pediu a criação de um tribunal criminal especial para julgar os delitos. Eu queria já conversar com o Jamil a respeito disso, né? O sofrimento das mulheres num período de guerra. Jamil, boa tarde para você aí em Genebra. Fabíola, boa tarde, bom dia para vocês, bom dia a todos aí no Brasil. É isso, a violência contra as mulheres, a violência sexual, o estupro são armas de guerra, e isso não é uma exclusividade da Ucrânia. Basicamente, em todos os campos de refugiados por onde eu passei, Fabíola, esse era um dos pontos mais, eu diria, dramáticos dos relatos das mulheres, que não foram mortas, não foram, eu diria, alvo de balas, de bombas, elas foram alvo de explosões, de fato, da sua alma, do seu corpo, porque foram, de fato, estupradas pelos soldados, às vezes pelos soldados, inclusive, daqueles que deveriam estar protegendo aquelas famílias. E os relatos, não só no caso da Ucrânia, mas os relatos de outros lugares do mundo, Fabíola, na Síria, no Iêmen, nos países africanos, no Sudão, mostram que o estupro não é uma questão de sexo, é uma questão de poder, é uma questão de destruição daquela sociedade. Na maioria das vezes, é dramático dizer isso dessa forma, mas é isso que acontece, esses estupros acontecem diante dos filhos, diante dos maridos, diante dos irmãos, justamente para destruir aquela sociedade. Não se trata de um ato sexual, trata-se de um ato de poder para deixar muito claro para aquela sociedade quem é que manda, não apenas no destino da vida ou da morte, inclusive daqueles que sobrevivem para carregar com eles esse trauma, e obviamente não um trauma só da mulher, mas da família inteira, que teve muitos casos, eu já conheço muitos casos de famílias que foram obrigadas a testemunhar, eram colocadas no quarto para testemunhar esses estupros contra as mães, contra as avós, contra essas pessoas. É uma arma de guerra, é uma das, eu diria, menos reportadas. A gente fala muito de bombas de fragmentação, de tanques, etc., e talvez a gente deixe pouco esclarecido que uma das armas mais dramáticas é justamente o estupro. O papel das mulheres na guerra, né, Jamil? Você sabe que você falando, eu tinha um avô que já faleceu há muitos anos e ele participou da Segunda Guerra Mundial. E a gente ouvia quando eu era pequena, ele foi lutar na Itália, né? E ele me contava que as mulheres italianas vinham trazer ali café para eles, era um período de frio, e traziam comida, e o quanto isso era bacana, assim, sabe, o acolhimento, o papel das mulheres nessa guerra, né, elas que têm que às vezes abandonar seus maridos, né, e sair com seus filhos para proteger a família, ao mesmo tempo as que ficam, o quanto elas tentam também acolher aqueles que estão em guerra, né, é muito duro, né, e aí vem essa história, né, do estupro, e vem essa história desse parlamentar brasileiro que vai lá para ajudar e fala um absurdo desse. É revoltante, né, Jamil? E eu até já há alguns anos venho dizendo isso, a gente devia chamar esse fluxo de pessoas de as refugiadas, não os refugiados, porque é a maioria justamente desse fluxo, desse volume de pessoas, mas você tem um ponto fundamental aí, elas são as que garantem não só a família, mas a continuidade, a esperança de sociedade.
Então, é muito forte o papel que as mulheres desempenham numa guerra, na sobrevivência da própria sociedade, na sobrevivência não só da família dela, porque as famílias, elas se desfazem, e o que você encontra são famílias amplíssimas, né? Famílias ou 2, 3 mulheres que cuidam de 20 crianças. E você pergunta, e quem são? Bom, esses aqui são meus filhos, esses aqui são os primos dos meus filhos, e aqueles ali a gente não sabe quem são, mas estavam sozinhos pelo caminho, passaram a ser família. Ouvi muitas vezes relatos dessa forma, né, que você vê que simplesmente elas são, essas crianças, muitas delas, que acabam perambulando sozinhas nesses campos de refugiados, ou na fuga de cidades, ou os pais que basicamente pagam para que os filhos possam sobreviver em algum outro lugar do mundo, essas crianças têm de percorrer esses lugares sozinhos. E eles acabam sendo adotados por famílias, por mulheres que há poucos minutos antes sequer conheciam aquelas crianças. Se isso não é generosidade, Fabiola, é difícil imaginar como definir generosidade. Eu adorei a sua frase, a esperança de sociedade.